Como leitura devocional desta noite, para a abertura do culto, eu convido os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos, e o número é de 23, salmo bem conhecido, um salmo de Davi, salmo de número 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por vales de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Declaração de amor de Davi ao Senhor, compromisso de Davi ao Senhor, de voltar à casa do Senhor enquanto ele viver. Precisamos estar na casa do Senhor, por enquanto temos fôlegos. Jeremias, ele diz, quem sabe, se adorarmos ao Senhor, colocar o nosso rosto no pó e dar esperança para a gente, não é verdade? Então a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome dele enquanto ele está perto. Vai ter um dia que não terão as portas abertas aqui, não existirá mais a Bíblia escrita, e aí não tem para onde correr. Então hoje é dia de buscar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade da tua igreja estar reunida para te adorar, para cantar, para glorificar, para bendizer o teu nome, que é sobre todos os nomes. Mas nós queremos nesta noite te agradecer pelo privilégio do Senhor nos conceder esta oportunidade ainda de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que a tua graça nos basta. Por isso estamos aqui nesta noite, para declarar diante do mundo espiritual e material que nós te amamos, nós cremos no Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente. Por isso, muito obrigado. Agora, Senhor, recebe toda a honra, todo o louvor, toda a adoração desta noite, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, de número 46. Assim que os irmãos forem encontrando, em respeito a esta palavra santa, se colocando de pé diante do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, através desses salmos. Salmo de número 46, são apenas 11 versos, e nós leremos os 11, então. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia, aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
Sim, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, é em quem nós podemos confiar. Senhor, fala conosco. Através do Salmo 46, dos filhos de Corá, homens consagrados ao Senhor, que fizeram composição desta poesia. Obrigado pela vida deles, pelos escritos, pelas escrituras guardadas até hoje para nós, pela tua palavra viva escrita, que ouvimos agora, Senhor. Obrigado, Deus. Já seria o suficiente, Senhor, ouvir a tua voz através da Bíblia, mas queremos mais, Senhor. Temos sede de ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Desperta dentro de nós um espírito, Senhor, um espírito obediente, um espírito, Senhor, que deseja, Senhor, que anseia por ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome do seu Filho amado, querido Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quantos de nós já passamos por diversas tribulações? Hoje, a irmã Cacilda falou aqui que uma jovem perdeu seu querido padrasto. Uma pessoa, Joelma, sofreu um AVC. Perdemos pessoas, o mundo está em guerra, a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Pessoas morrem, pessoas perdem emprego, pessoas perdem seus entes queridos. Os negócios são fechados, entram em falência. Quantas pessoas tiram suas próprias vidas porque perderam tudo de repente? O mundo realmente jaz no maligno. O príncipe deste mundo governa da maneira dele. Estamos aqui. Nesse contexto, deste Salmo de número 46, não foi diferente. Era um governo de Ezequias. Quando Senaqueribe cercou a cidade, mandou uma carta abusada para ele, dizendo que ele venceu todos os reis, e quem era o nosso Deus para impedir que ele entrasse e destruísse Israel, entrasse nas muralhas de Jerusalém. Mas Ezequias sabia em quem ele cria, estava certo que ele era fiel, para dar vitória àquele povo de Deus, à igreja do Senhor, aquele homem de Deus, num dia tão difícil. Este é o contexto. Para os irmãos entenderem esse contexto, quando foi escrito este poema, nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 32, 7 e 8, já escrito lá quase 400 anos antes de Jesus voltar. Muitos anos depois que aconteceu, o cronista escreve: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que ele disse, com o que disse Ezequias, rei de Judá. Aleluia. Ezequias sabia, o povo estava em desespero. Ezequias sabia que o exército era muito maior, a Síria era muito mais poderosa do que o Israel, mas tinha uma diferença. Israel sabia quem era o Deus dele. Não era um Deus feito por mão de homem, era um Deus de verdade. Então Ezequias vira para o povo e fala: sejam fortes, sejam valentes. Igreja, seja valente, entenda e confie no Deus que tu serve. Precisamos ser crentes valentes, corajosos, em dias de turbulências, em dias difíceis. Precisamos ser fortes, valentes, porque a peleja, a batalha não era de Ezequias, a batalha era do Senhor. Porque quem somos nós para batalhar nossas batalhas? Então Ezequias fala, Isaías vai confirmar isso, em Isaías capítulo 37, de 34 a 36, este mesmo contexto desse salmo aqui. Isaías está falando: pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio, apenas com a palavra.
Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, só havia cadáveres assírios. Não precisou levantar uma espada. 185 mil homens valentes, com carros e carroças, carruagens e lanças tremendas. O maior armamento da época. O Senhor só mandou o anjo dele lá e falou: mata todo mundo, porque eles não tocam nos meus ungidos. A igreja é do Senhor. Este povo é do Senhor. Você que está em casa ouvindo essa palavra é do Senhor. Crê no Senhor. Deposita a tua esperança no Senhor. Deixa que o Senhor peleje a sua batalha. Deixa que Ele briga. A Bíblia diz que ele é o nosso general. É Ele que caminha na nossa frente. É Ele que leva. Verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Que maravilha, escrever os salmos, ao saber que aquele exército foi destruído, a saber que nós dobramos os nossos joelhos, e o exército, os problemas, as turbulências, estão do lado da gente, para atacar a gente, e eles dobram o joelho quando eles acordam pela manhã. Eles dormiram tristes, o choro pode durar a noite toda, e durou para eles, estavam apreensivos, clamando ao Senhor, e quando acordaram de manhã, só viram cadáveres. Quem pelejou a nossa batalha? Foi o anjo do Senhor. E esse mesmo anjo está aí. O mesmo Senhor está aqui. Ele peleja as nossas batalhas. E Ele diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Você não está só, porque a Bíblia diz que Ele é auxílio presente no dia da tua adversidade. Então clama, confia, crê. Ele é refúgio. Refúgio, sabe o que é, meus irmãos? Um abrigo, um esconderijo. É um lugar cercado que ninguém pode chegar até ali. É um refúgio seguro. Ele chama de fortaleza, é a nossa fortaleza. No tempo antigo, eles construíam muros de mais de 3 metros de largura, mais de 10, 12 metros de altura, de pedra. Pessoas moravam em cima da muralha de tão alto que era seguro, ninguém entrava. E o salmista então está falando assim: Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, ninguém consegue abalar. Precisamos crer nele, não tem perigo, ele dá o escape. Provérbios, Salomão escrevendo no capítulo 18, verso 10, diz: o nome do Senhor é uma torre forte. O nome dele é uma torre forte. Quando você clama pelo nome do Senhor, a terra estremece, porque o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos, a igreja, correm para ela, para essa torre forte, e estarão seguros, diz o pregador Salomão. Ele é o nosso refúgio, precisamos correr para Ele, precisamos ir em direção a Ele, clamar por Ele. Diz que o justo corre para o Senhor. Nós não corremos para o mundo, nós não entramos em desespero, nós não entregamos a nossa alma. Minha alma, calma, aguenta mais um pouco, minha alma, diz o salmista. Aguenta mais um pouco, espera mais um pouco. Quando pensar que está tudo terminado, que não tem mais jeito, calma, espera mais um pouco. Acalma minha alma, que o nosso Senhor é torre segura. E profeta Naum, profeta pequeno, menor, diz assim no seu capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele é bom. Ele aparece na vida da gente, sabe quando? Em tempos de angústia, porque nós buscamos Ele na angústia. Ele está todo o tempo do teu lado, mas você só busca quando precisa, só clama quando precisa. Ele diz a Moisés: Moisés, por que esse povo está clamando? Diga a esse povo que marche, eu estou com eles aqui desde o começo, porque clamam a mim. Manda esse povo marchar e atravessar esse mar, porque estão aí chorando, clamando, porque o povo só clama quando está em desespero. O mar aqui, Faraó aqui, começa a chorar e clamar. Mas o Senhor é o mesmo que saiu do Egito, que tirou do Egito, está com eles, é o mesmo que caminha com a gente. E Naum diz: o Senhor é bom, Ele é bom, sempre bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Olha bem, condicionante. Ele protege, Ele atende, Ele salva, Ele dá refúgio em quem? Naqueles que confiam nele. Então não podemos botar essa confiança em xeque. Precisamos crer 100%. Precisamos crer 100%. O nosso Deus é fiel para cumprir conosco o que Ele prometeu, as promessas dEle.
No verso 2 diz: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda que haja uma catástrofe, ainda que as montanhas se derretam sobre as casas, ainda que os rios encham, ainda que a chuva que dê 2 metros, Ele é aquele que te protege. Ele é aquele que te guarda, ainda que tu receba uma notícia mal, calma, Ele está contigo no dia da angústia, crê nele, Ele pode todas as coisas. Ele manda o mar acalmar e o mar respeita Ele. Ele manda uma porta se abrir para você e a porta vai abrir, querendo as pessoas ou não. Ninguém tem poder maior do que o Senhor é poderoso. Mateus capítulo 8, verso 26, contexto dele atravessando o mar, lembra? Veio aquela tempestade, ele estava dormindo, que ele estava muito cansado, que ele vinha de uma batalha de pregação, acima de pregação, perseguição, fugindo daquele povo que perseguia ele vai dormir, e então se levantou, veio uma grande tempestade, os discípulos falaram: Senhor, será que você não está vendo, nós vamos morrer? E ele responde, porque clamam a mim, homem de pouca fé. Mais uma vez ele responde: é o mesmo que está lá com o povo do Egito, com o povo lá no deserto, porque clamam a mim. Ele levanta então, olha para o mar e para o vento e repreende, e o mar e o vento conhecem muito bem quem era aquele que estava ali. Houve uma grande bonança, então se levantou o grande Deus e repreendeu os ventos e o mar, e fez uma completa bonança. Ficaram quietinhos, não houve um murmúriozinho, a noite foi calma, porque o dono do mundo, o Criador do mar, chamou a atenção e mandou se calar. Esse é o Deus que nós servimos. Capítulo 4, um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Isso traz paz para a gente. Altíssimo, maior que todas as coisas, ele habitava lá em Jerusalém, junto com Ezequias, na hora da dificuldade, mas é o mesmo que habita contigo, no teu coração, na tua casa, com a tua família, quando você clama pelo teu filho, pela tua filha, está lá ele do teu lado, porque é o mesmo, é aquele que cura as enfermidades, era aquele que abre as portas. A gente está procurando emprego, desesperado, daqui a pouco sobe da notícia, conseguiu uma vaguinha, entrou, está trabalhando, está tudo bem. É aquele que está contigo, preocupado, curando as tuas preocupações, é Ele está do lado da gente, está o tempo todo. Precisa crer, precisa enxergar com os olhos da fé, quem é o teu Deus, o povo de Deus, mesmo cercado de inimigos perigosos. O pastor Ezequias vira para o povo e fala: calma, maior é o que está conosco, maior é o nosso Deus do que o Deus deles ali, do que o Deus deles. João capítulo 4, verso 14, o Evangelho de João Evangelista escreve: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Precisamos beber da água do Senhor, água viva. Ele falou para a mulher samaritana o quê? Quem bebe dessa água tem sede, mas quem bebe da água da vida jamais terá sede. A igreja precisa beber dessa água. Então podemos ficar com gota, meus irmãos, podemos ficar com gota, sedentos, sem buscar a fonte. Aí nós temos problemas todos os dias, difíceis de resolver, porque não bebemos da água. Então João diz: mas quem beber da água que eu lhe der, escrevendo as palavras do Senhor, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Experimenta beber dessa água. Experimenta, igreja, beber dessa água, que tu jamais terás sede. Quando tu vê uma pessoa com uma boa palavra, quando você está em desespero, uma pessoa dá uma palavra abençoada para você, você vai ver a vida daquela pessoa pobre, não tem recursos financeiros, às vezes passa até necessidades materiais em casa, mas tem uma fé tremenda, porque sabe quem tem crido, sabe que não é aqui a nossa casa, sabe que nós vamos partir para a nossa casa brevemente. A própria Bíblia diz para nós que nós podemos viver 70, 80 anos, depois disso é canseira, cansaço, enfermidades,
Daqui a pouquinho nós estamos chegando na nossa casa. Verso 5, Deus nela está, não será abalada. Deus vem em auxílio desde o romper da manhã. E eu repito, a nossa tristeza pode durar a noite toda. Quantas noites cada um aqui já não deve ter passado em branco, em claro, sofrendo angústia. Mas passaram essas coisas, nós estamos aqui hoje. Resistimos, vencemos. Vencemos sozinhos? Negativo. Com Cristo, somos mais do que vencedores. Clama a Ele. A Bíblia diz, pede-me. Clama a mim que eu te respondo. Clama, está sempre chamando. O Senhor está sempre nos chamando a falar com Ele, a conversar com Ele, a ter intimidade com Cristo. E aí nós conhecemos o Pai, que cuida de nós, somos íntimos do Pai, e as coisas têm maior facilidade de se resolver do que buscar o Pai só quando tem necessidade. Já viu aquele filho ingrato? Que não fala com o pai, não visita os pais, não tem conhecimento como os pais estão, não sabe que os pais têm comida na panela, não é assim? Quantos pais aí passam necessidade, mas não falam com os filhos? É os filhos que têm que olhar a panela do pai e da mãe. Mas quando aperta, vai visitar papai, vai visitar a mamãe que precisa. Não podemos ser assim com o Senhor, precisamos ter intimidade com Ele, até porque quando Ele vive contigo, Ele conhece todas as tuas necessidades, e Ele supre essas necessidades. Quando você vê assim, Ele já supriu a necessidade, e Ele já atendeu a tua demanda, a tua necessidade de viver. A cidade estava cercada, e o povo não dormia de medo, diz a Bíblia, com medo da invasão. A qualquer momento eles vão invadir, nós não conseguimos dormir, semanas sem dormir, o pessoal desesperado. Então o pastor vira para eles e fala, calma, vamos descansar, maior é o que está conosco, o nosso Deus é maior, gente, é o Deus de Davi, o nosso pai. E aquele povo temeu, dormiu a noite toda, e quando chegou no outro dia, o problema já estava resolvido. Agora o problema se passou para a Síria, que tinha que tirar aqueles corpos apodrecidos lá no meio do caminho, e voltar, saíram correndo do povo de Deus. Como isso aconteceu? É o Deus deles, o Deus dele é forte. Eu separei aqui Salmo 30, verso 5, que diz, o choro pode persistir uma noite, pode durar uma noite, mas de manhã cedo irrompe a alegria. E a Almeida escreve, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre, pela manhã, sempre. Para o crente, para aquele que confia, vem sempre, sempre é para sempre, sempre vai ter uma boa resposta para você, porque o Senhor tem planos bons para você, tem planos bons, planos de esperança, planos de fazer o bem, não de fazer o mal, mas planos de esperança. O Senhor tem bons projetos para você, já está consumado, o Senhor quer o melhor para você e vai lhe dar o melhor. O Senhor, o seu Deus, está no meio da igreja e é poderoso para salvar você nas suas dificuldades, nas tuas lutas, nas demandas pesadas, que parece ser impossível. Ele está apto para resolver esse problema para você. Clama a Ele. Quando pensar que não tem mais solução, clama a Ele, conversa com Ele, senta perto dele, convida ele para o teu carro, convida para o teu trabalho, convida na hora que você está na cozinha, está fazendo a comida, lavando, convida, fala com ele, ele está o tempo todo, ele é onipresente, assim como está naquela varoa, lá no Japão, falando com ele, está na tua casa, varoa, está na tua casa, varão, do teu lado, falando com você, só falta você perceber isso, conversar com ele. O crente às vezes é chamado de louco, porque conversa, babucia, fala com ele o tempo todo. Você está dirigindo, você está conversando com ele. A tua mente está ligada no Senhor, todo o tempo. Alguns anos atrás, teve um acidente na BR-101. Um grupo de irmãos vieram de um congresso da Assembleia de Deus, de Campos, e houve uma colisão. E os bombeiros correram, saiu no jornal, para socorrer aqueles dois pastores, bateu 2 carros, sanfonou o carro deles. Foi muito grave. E eles começaram a cantar, o depoimento do bombeiro, o bombeiro se converteu, eles começaram a cantar, eu avisto uma terra, começaram a cantar, e o bombeiro veio correndo e ele fez assim para o bombeiro, calma. E daqui a pouco o primeiro faleceu no colo do outro. E o outro continuou a cantar, segurando o irmão dele, daqui a pouco morreu. E o bombeiro falou, nunca vi uma coisa tão linda dessa, tão bonita. Eles sabiam em quem eles criam, estavam ansiosos para chegar ao céu. Sabia que o Senhor que permitiu aquilo ali, é o Senhor que salvou a vida deles, que deu salvação a eles. A igreja precisa crer no Senhor, precisa entregar ao Senhor.
Segunda parte do Salmo 46, de 6 a 11, diz que o Senhor está sempre presente na vida da igreja. Ele está sempre presente. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Acabou, cai todo mundo. Se Ele olhar, com apenas uma palavra, Ele curava. Ele dava a ordem, a enfermidade ia embora, Ele dava a ordem, os demônios saíam. Chegou um leproso e falou para ele: Senhor, se queres, pode me curar. E ele falou: eu quero, seja curado. Poder da palavra. As nações podem se agitar, os reinos podem se levantar, mas com a voz deles eles se abalam, a terra se derrete. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia fala Senhor dos exércitos, Ele é o general de todos os exércitos. Todos os reis e governantes da terra estão sob o poder do Senhor. Sob o poder do Senhor. A mão do Senhor está sobre todos os exércitos. Os exércitos celestiais pertencem ao Senhor. Os exércitos da terra pertencem ao Senhor. Uma palavra, 185 mil homens treinados queriam derrotar a nação de Israel. Esses homens morreram imediatamente em apenas uma noite, e uma espada não foi levantada. Ele, diz a Bíblia, Ele é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Conosco, com a igreja dele. Não com o mundo. 185 mil vieram pelejar contra o Senhor. Perderam suas vidas, mas o salmista diz que o Senhor dos exércitos está com o povo de Israel, com o povo de Ezequias, com o povo do pastor Reginaldo, com o povo espalhado pela face da terra, com nossos irmãos perseguidos na Eritreia, com aqueles perseguidos na China, aqueles assassinados na Coreia. O Senhor dos exércitos está com ele, e um dia há de recompensar este povo fiel, verdadeiro, que vão morar no céu. Espera, minha alma, calma, aguenta mais um pouco. O Deus Todo-Poderoso está conosco. Não precisamos temer, não podemos nos entregar. Seja firme e constante, sejam valentes, sejam corajosos, que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando esse céu se abrir, nós seremos recolhidos por Ele. Seremos abraçados por Ele. O mundo não vai ver o Senhor, vai ver o juízo do Senhor, mas nós vamos morar com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você vai ter a oportunidade de conhecer Jesus face a face. Você vai ter a oportunidade de conhecer o irmão Jacó, Israel, Isaac, Abraão, Moisés. Podemos falar de face a face com João Batista, que batizou Jesus. Que maravilha! Falar com Ezequias, que uma oração ganhou mais 15 anos de vida. E quando o inimigo veio à sua porta, ele entregou essa pendência na mão do Senhor e foi vitorioso. Vamos falar com ele face a face também. Veremos Deus face a face. Só a igreja tem direito disso, mais ninguém. Mas tem um condicionante, precisa crer. Hebreus não fala isso? É necessário crer que Ele exista, porque Ele vai recompensar você que crê, diz o escritor aos Hebreus. Para concluir, meus irmãos, Deus tem uma aliança verdadeira com a igreja. Deus não está brincando de aliança conosco, irmãos. Ele saiu da sua glória, fez homem, se humilhou a ponto de ser homem, ser cuidado pela mulher, ser levado como prisioneiro, como um assaltante, um assassino, um bandido, ser pendurado na morte de cruz, morte da pior espécie de bandido. Foi maltratado, humilhado, apanhou, saiu da glória, por amor a mim e por amor a você. Então esta aliança de sangue não é brincadeira. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso um dia ele há de ceifar, ele há de colher. Tenha Deus em alta estima, respeite aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que te mantém de pé. Não deixa para segunda, seja primazia dele na tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus, diz a palavra, e as outras coisas serão acrescentadas por extensão disso na sua vida. Busque o Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças.
seja uma prova que vai fazer, uma propriedade que vai comprar, uma viagem que for fazer, uma tomada de decisão, fala com Ele. Fala com Ele. Ele deixa o coração dele todo feliz, porque diz que as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida por amor a você, já está escrito. Diz a Bíblia que você é um vencedor. Essa aliança é verdadeira. Ele cumpriu toda a parte dele. A igreja tem errado desde o princípio. Eva e Adão erraram lá no princípio, e Ele fez um projeto de salvação para a gente. Mas Ele falou para Abraão não descer para o Egito, Abraão desceu para o Egito. Ele fez uma promessa para Abraão. Pedro negou Ele, mas Ele tem uma promessa para Pedro. Nós falhamos com Ele todos os dias, mas Ele tem uma promessa para a gente. Isso é por amor, por graça, não por merecimento, não merecemos nada. Seja fiel ao Senhor, seja amigo de Deus. Números 23, 19, um livro de Moisés, ele escreve assim dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Tem alguma pendência faltando de Deus na tua vida, que Ele não cumpriu? Tem? Esse não é um Deus fiel? Não é o Deus que te pega pela mão direita e fala: não temas, eu estou contigo. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não é isso que Ele falou lá com Josué? E essa palavra vibra para a eternidade, para a nossa vida. Seja forte e corajoso. Seja forte. João, escrevendo a sua primeira carta à igreja, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados para Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E um impedimento muito grande das realizações de Deus na vida da igreja é o pecado. E aí nós precisamos fazer uma reflexão. Eu me recordo lá do acampamento de Acã, quando eles venceram a guerra, eles venceram a batalha, o Senhor falou: não pegue nada deles, que são impuros. E Acã viu ouro, prata, e pegou e escondeu dentro da casa dele, junto com a família dele. Isso custou a vida de Acã e de toda a família dele. O pecado destrói. O pecado na igreja, toda a igreja sofre. Uma unha encravada no dedinho e mindinho do pé, todo o corpo sofre, não pode nem calçar a sandália nem o sapato. Um pecado na igreja, toda a igreja sofre. Vemos uma igreja sofrida, uma igreja que não caminha, uma igreja que os irmãos não frequentam, uma igreja que a escola dominical é vazia, uma igreja que os cultos não têm presença de crentes, os crentes estão em casa. É uma igreja que está adoecida. Eu quero fazer um alerta para os irmãos nessa noite. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Este prédio não é a igreja do Senhor. Este prédio, ele abriga a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Se tirarem esse prédio da gente e começar a perseguir, a gente sai correndo e arruma um buraco e vamos adorar o Senhor dentro de um buraco. A igreja sou eu e você. E a preocupação é: como está a igreja do Senhor? Como está a igreja do Senhor hoje? Aquela que Ele habita. Como ela está? Lembram da dracma perdida? Lembram dessa parábola? Aquela noiva perdeu uma moeda. E ela revirou, varreu a casa toda, limpou aquela casa toda, cipiou aquela casa toda e encontrou a moeda. Às vezes é preciso a gente fazer uma faxina na nossa vida. E aí que você começa a enxergar Deus agir na tua vida. Mas Deus é maravilhoso. Mas por que não era? Porque a casa estava suja e a dracma estava perdida. O compromisso, a aliança de casamento da igreja com Cristo, daquela noiva prometida com o noivo. Ele vai embora e deixa uma dracma, deixa uma tiara, um diadema com forma de compromisso. E ela perdeu uma moeda do compromisso. E ela ficou desesperada. Ela entendeu que o noivo vai chegar e falta uma moeda, e faltando uma moeda o compromisso está quebrado, a aliança está quebrada. E se o noivo abrir esse céu e vier buscar a igreja hoje, como está o diadema? Como está a nossa tiara? Onde estão as dracmas da gente?
Deus é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É confessar, é falar com Ele. Errou, fala com Ele. Pecou, fala com Ele. Deus é fiel, Ele não é mentiroso, Ele não é criança para mentir, Ele mantém a palavra dEle. João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e fazer mais um pouco e nos purificar de toda a injustiça. Estamos livres para entrar no céu de novo. Erramos, estamos livres. Satanás fala, não tem jeito, você pecou de novo hoje, ó. Ele não vai te ouvir. Mas João escreve em sua primeira carta dizendo que Ele é fiel e justo para perdoar de novo os nossos pecados e nos purificar e limpar a nossa mente, nosso coração, o nosso falar, olhar, agir. Fala com Ele, conversa com Ele, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia das nossas angústias. E para encerrar, meus irmãos, Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 37 a 39, ele deixa uma mensagem maravilhosa para nós. Mas em todas essas coisas que eu falei, nos dias da angústias, de dificuldades, de lutas, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, só por Ele que nos amou. Deus, Jesus Cristo, Filho amado, Cordeiro verdadeiro, por meio dEle, todas essas coisas que nós falamos, lutas, tribulações, portas fechadas, enfermidades, tragédias, mas em tudo isso, em todas essas coisas, nós somos vencedores. Creia que o Senhor é fiel para salvar a tua família, porque mesmo que hoje pareça estar perdido, Ele é fiel em todas essas coisas, todas, até 1000 gerações. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que deu a vida por nós. E na parte B ele fala, pois estou convencido, estou certo, de que nem morte nem vida, não faz diferença, viveremos eternamente, não morreremos mais. Paulo fala, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, aleluia, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso general, aquele que mandou o anjo para salvar Israel e matou 185.000 soldados guerreiros. Ninguém, nada e ninguém pode nos separar, nada e ninguém nos separar do amor de Deus. Ele quis escolher você, vai entender isso. Ele quis te escolher, Ele quis escolher a igreja, Ele quis eleger você filho amado dEle, e Ele vai até o último, para salvar você e para cumprir, porque Ele é fiel para cumprir com você o que Ele te prometeu. Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu luto as minhas batalhas com Cristo, eu passo por tribulações, eu choro os meus choros aqui, mas eu sei em quem tenho crido, e ninguém pode me separar do amor de Deus, porque o amor começa nele. Ele quis me amar. Ele fala para o povo, vocês perguntam se eu amo vocês? Ora, eu não escolhi vocês em vez de escolher Esaú? Eu não decidi que Esaú ia sofrer e eu ia trazer alegria e salvação para vocês? Que amor maior do que isso? Poderia ter escolhido outro, escolhi você porque eu te amo. Não é isso? Então eu sei que ninguém pode separar o amor de Deus da igreja dele, da noiva, está separado, a tua família está garantido, a tua sobrevivência está garantido, a escritura está lavrada, está carimbada, o passaporte está pronto, a passagem foi paga, o perdão está pronto, você é livre, você é uma fonte que jorra para a eternidade, você bebe das águas de Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. Dê primazia ao Senhor, que Ele seja o primeiro na tua vida. Seja fiel a Ele, dê a primazia para Ele. Seja grato, seja grata. Acorde de manhã e fala, Senhor, muito obrigado. Abre os olhos e fala, muito obrigado. É a primeira palavra que precisamos falar quando acordamos de manhã. Senhor, eu sou grato.
Quando eu durmo, que vivi o dia todo, que eu vi tranquilidade na minha família, no meu trabalho. Quando eu chego à noite, eu não posso dormir sem falar, Senhor, muito obrigado, eu sou grato. Quando eu coloco um prato na minha mesa, que eu pego uma colher de comida, eu falo, Senhor, eu sou muito grato. Muito obrigado, porque Tu me amou primeiro. Seja grato ao Senhor. Seja grato. Fala para Ele, conversa com Ele. Fala, Senhor, muito obrigado. Conversa com Ele. Fala para Ele, não fala para você, nem para os outros. Chama Ele. Chama no cantinho Ele, acorda, senta de manhã e fala obrigado. Isso enche o coração dele de alegria, porque Cristo vive. Ele está vivo, Ele está do teu lado. Não acorde, não passe despercebido. Não acha que não tem ninguém do teu lado ali. Não faça isso com Deus. Não deixe Ele esperando você falar com Ele. Porque Ele renova as misericórdias toda manhã para você. Então fale, Senhor, obrigado. Suas misericórdias se renovaram na minha vida. As misericórdias do Senhor se renovaram na vida daquele povo naquela manhã. Quando eles abriram os olhos, o exército estava morto. Ezequias creu. E quem crê, diz a Bíblia, o próprio Senhor fala para Marta e para Maria, irmã de Lázaro. Se eu já não disse para vocês, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Se a igreja crê, verá a glória de Deus. É condicionante. Precisamos crer, mas crer de todo o coração. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Aleluia.